Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que todos estão? Bom, tô vindo hoje aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu só trocar aqui o fone. Hoje eu tô vindo aqui para mostrar para vocês o porquê que eu acho a EDP uma das melhores empresas de energia elétrica para se ter na carteira. Se você não conhece a EDP, você vai ter uma excelente oportunidade de conhecer um pouco melhor essa empresa aqui nesse vídeo. E no final, lá no finalzinho desse vídeo, eu vou te dizer o porquê que eu tenho ela na carteira. E antes de mais nada, eu já vou mostrar para vocês, acho que aqui, ó, bota aqui assim, ó. Aqui, tá? Que eu tenho essa ação na minha carteira e, mais uma vez, eu afirmo que eu só gravo conteúdo de ativos que eu tenho na carteira. Então, quando eu vou falar algum conteúdo, algum ativo que eu acho bom, é porque eu já fiz a compra deles, ok? Bom, vamos lá então para o que importa, para a gente começar esse conteúdo aqui, ok? Let's go, boys and girls! Vamos lá, galerinha. Vamos começar o nosso conteúdo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a empresa. Começar falando aqui sobre a empresa. A EDP Brasil, ou melhor, Energias do Brasil, ela atua basicamente em três vertentes do setor de energia elétrica. Ela é geradora de energia, ela faz a distribuição de energia e ela também atua no setor de transmissão. Ela faz parte aí da holding do grupo EDP Portugal, que é uma das maiores companhias elétricas do mundo, tá? E ela tem operação, a holding, em 19 países. A EDP Brasil ela é responsável atualmente por 16% do EBITDA. O que é isso, Rock? EBITDA é 16% da geração de caixa operacional do grupo. Então, vejam que ela tem uma importância muito grande para o grupo EDP Portugal. E ela está em operação desde 1996 aqui no Brasil. E em 2005 ela fez o IPO no novo mercado. Então ela entrou para a Bolsa de Valores aí desde 2005. No segmento de distribuição, ela tem duas concessões próprias, que uma é a EDP São Paulo e a outra é a EDP Espírito Santo. Esse daqui é um ponto de atenção, tá? O prazo de concessão dessas duas concessões que ela está com prazo pequeno para terminar. A EDP São Paulo termina a concessão em 2025, a EDP Espírito Santo em 2028. Porém, entretanto, todavia, tem uma probabilidade muito grande dessa concessão ser postergada por mais 30 anos, ou seja, dela vencer, na verdade, a licitação e essa concessão continuar por um prazo de 30 anos, tá? Fora isso, ainda no segmento de distribuição, ela tem 30% da Celesc, e o prazo de concessão na Celesc ela é até 2045, então é um prazo de concessão um pouquinho mais longo. Já no setor de transmissão, a EDP, Energias do Brasil, ela tem aí um total de mais ou menos 1.550 quilômetros em linhas, com concessões para o vencimento médio até 2047. E dessas, 316 quilômetros já está em operação, tá? Vale aqui salientar que as duas obras foram entregues antes do prazo, tá, da Agência Nacional de Energia Elétrica, e ainda tem aí mais 1.238 quilômetros que está ainda em construção. E no segmento de geração de energia, ela possui operações em algumas hidrelétricas, térmicas e gerações também de energia solar. 3 das suas 6 usinas hidrelétricas figuram entre as 15 melhores do Brasil. Lembrando que tem mais de 600 hidrelétricas, né, espalhadas aí pelo Brasil, ou seja, então de 3 das suas 6 está figurando entre as 15 melhores, tá? Ela também atua no mercado livre de energia. Ela comercializa uma parcela significativa da energia que ela gera, figurando aí entre as 5 maiores comercializadoras do país, tá? Ela fica em terceiro lugar atualmente, ela tem 4% de market share, com mais de 500 clientes na sua carteira e atua mais de 10 anos aí nesse mercado. Então, veja que a geração de receita dela é muito bem distribuída entre a distribuição, transmissão e a geração de energia. Eu trouxe aqui dois gráficozinhos para mostrar hoje como é que funciona essa matriz geral de receita dela entre os setores que ela atua. Então, 73% da geração de energia ainda é de fonte hídrica, 23%
é de fonte térmica e 3% é de fonte solar. E o EBITDA dela, ou seja, a geração de caixa, da onde ele provém, da onde vem a maior parte dele? 50% ainda é da energia hídrica mais a térmica, 34% é proveniente da distribuição, 5% é proveniente da comercialização, que ela atua lá no Mercado Livre, vendendo no Mercado Livre a energia que ela produz, e 10% aí já é da transmissão, tá? Então, assim que é composto o EBITDA aí da empresa, ou seja, a geração de caixa dela advém nessa proporção versus os setores de atuação. Já o histórico financeiro, desde o seu IPO, ele é muito positivo. Então veja que em 2005, quando ela abriu o capital na Bolsa, ela teve um EBITDA aí de 913 milhões de reais, né? Isso aqui está em milhões, 913 milhões de reais, e aqui ela já teve um EBITDA aí de mais de 2020, de mais de 3 bi, tá? O lucro líquido dela também cresceu de 439 milhões para mais de 1,5 bi em 2020, ou seja, num prazo de 15 anos, veja como é que foi muito crescente. Então, o lucro líquido dela aumentou 244% e a EBITDA dela 270%, que é um mega de um crescimento, principalmente para uma empresa que é muito defensiva, né? Atua num setor muito defensivo. Então, nos últimos anos, a empresa ela acaba que se mantém também num patamar muito saudável de alavancagem operacional. Rock, o que é alavancagem operacional? A gente fala de dívida, tá? O quanto ela acaba necessitando de dinheiro para ela construir lá suas operações, enfim, para ela gerar receita. Principalmente quando a gente considera que o setor ela tem uma alavancagem operacional muito bem controlada, principalmente quando a gente considera o setor de energia elétrica, que ele dá muito acesso ao capital. Por quê? Porque esse setor ele já tem as receitas dele muito previsível, então ele consegue capital no mercado com custo muito baixo, e se a empresa não tiver uma boa gestão, uma boa alocação desse capital, ela pode se alavancar muito, porém não gerar o retorno financeiro adequado. E aí, falando ainda um pouquinho das receitas futuras, né? Nos últimos anos, a companhia acabou vencendo diversos leilões aí de transmissão realizado pela ANEEL, e a maior parte dessas linhas ela já está perto da entrada de operação, ou seja, ela já está perto de começar a operação dela e naturalmente começar a gerar receita. Então veja aqui, ó, essa daqui, o avanço físico aqui das obras, tá? O RAP é receita anual permitida, tá? Então, até botei aqui uma descrição para vocês, ó, é a remuneração que as transmissoras recebem pela prestação de serviço de transmissão ao usuário. Qual é o legal dele? É porque o legal dele é que a empresa ela acaba recebendo essa receita não pelo volume de energia que passa nas linhas de transmissão dela, e sim pela disponibilidade de linhas que ela acaba construindo, que ela acaba oferecendo, tá? Então vejam que duas aqui, ó, já está 100% concluída. A gente tem aqui mais 3 que está acima de 70% já das obras já concluídas. A gente tem uma aqui, que é esse lote Q, lá no Rio Grande do Sul, que ele está com 38%, e esse lote aqui, que é o único lote que ainda não começou a obra, né? Então veja que no curto prazo, observa-se que aproximadamente 500 milhões eles vão já agregar receita à empresa. Então, essa daqui é uma das principais receitas esperadas aí pela EDP nos próximos anos, tá? E o principal disso daqui é o seguinte, ó, 90% do RAP, que é da receita anual permitida, ela já está contratada nos últimos leilões, já foi contratada, ou seja, já é receita que a empresa está certa de receber. E um ponto interessante aqui, pessoal, é o seguinte, porque aonde a empresa ela acaba despendendo o maior volume de capital nesse segmento de transmissão é exatamente na construção das linhas de transmissão. E depois que que as linhas estão construídas e que ela começa a receber a receita,
essas empresas elas tendem a gerar uma alta margem EBITDA. Por quê? Porque após a construção, o dispêndio de capital para manutenção ele é muito baixo. A maior parte que tem de dispêndio de capital é exatamente como quando você está construindo. E de acordo com o guidance já divulgado, que já foi divulgado aí pela EDP, o EBITDA deve ter aí um crescimento anual, mais ou menos, de 10% a 12% até 2023, tá? Isso é reflexo do crescimento já contratado e, óbvio, também do bom desempenho aí do segmento de distribuição. Então, desse modo, a entrada em operação desses novos projetos de transmissão vai fazer com que a participação desse segmento no EBITDA, ele passe de aproximadamente 10,5%, ele vai para cerca de 22%, tá? Então, só da parcela dela de geração de energia vai representar 22% do EBITDA. Então, com esses projetos de transmissão, eles vão ser os principais responsáveis pela evolução de resultado da companhia nos próximos anos. E isso vai permitir uma capacidade de aumento na distribuição de proventos para os acionistas, ou seja, para nós, pelo menos para mim, né? Não sei se você entrou. Ainda falando de receita futura, né, de expectativa de receita futura, no segmento de geração, ainda tem a concessão usina termoelétrica, que é a P100, ela tem o prazo até 2043 e ela apresenta uma forte geração de caixa, 581 milhões aí por ano. Porém, entretanto, todavia, a EDP ela acabou que já deixou claro dentro do seu planejamento, ela quer zerar a utilização de carvão na sua matriz energética até 2030. Só que para isso, ela vai ter que demandar um capex, ou seja, um dinheiro, um capital que seria aí para investimento, estimado mais ou menos em 150 bilhões de reais, ou 24 bilhões de euros, tá? Por que isso? Porque naturalmente ela não vai pegar toda a receita de geração da termoelétrica dela, enfim, todos os ativos, e vai parar e acabar de uma vez por todas. Não, ela vai fazer um investimento em uma substituição em uma nova matriz de geração de energia. Possivelmente, óbvio, uma matriz mais limpa. Possivelmente energia solar, que é onde ela já atua, tá? Então, dentro das suas concessões também de distribuição, que nem eu falei lá no início, por mais que aquelas duas, EDP São Paulo e EDP Espírito Santo, elas estão com prazo mais curto, né, para terminar essa concessão, possivelmente deve ocorrer uma renovação. Mas esse, pessoal, é um fator de risco que tem que tomar cuidado quando você for fazer caso você opte por escolher essa empresa para investir, tá? Então pode ser que essa concessão acabe não renovando, e aí lembrando que ela tem uma importância muito grande para geração de caixa total da empresa. E aqui eu destaquei alguns fatos importantes, tá? Recentemente, a EDP ela deu prosseguimento ao seu programa de recompra de ações. O que significa quando uma empresa está recomprando ações? Primeiro, significa que ela está com o caixa dela positivo, saudável, ou seja, ela está com dinheiro teoricamente sobrando, e ela entende que não tem nenhum negócio, não tem nenhum, na verdade, investimento que seja tão atrativo naquele momento, e se ela entende que o preço das ações dela no mercado ele está abaixo do preço justo, ela faz essa recompra de ações. Um outro ponto que é bem interessante também, muito importante, é que a empresa ela anunciou uma mudança na sua política de dividendos. Então, com o intuito de dar mais previsibilidade aos investidores, agora a EDP está garantindo a distribuição mínima de pelo menos R$1 por ação ao ano. Tá? Ele pode até ser mais, vai depender aí dos investimentos e da geração de caixa dela. Mas o mínimo que ela vai pagar vai ser R$1 ao ano. Ou seja, se você tem 1.000 ações da EDP, você já vai estar ciente que R$1.000 ao ano você recebe somente de dividendo. E isso se torna muito, mas muito atrativo mesmo. É esperado um dividend yield de aproximadamente 5 e pouquinho por cento ao ano, somente do fator de dividendos. E isso já daria aí hoje, atualmente, agora em abril de 2021, o dobro do que você estaria ganhando aí na renda fixa, tá? Então esse é um fator bem significativo aí também e muito importante para os acionistas. Em relação ao EBITDA dela para os próximos anos, se for utilizar a faixa média aí do CAGR, que foi até mencionado pela companhia, ela deve ter um EV sobre EBITDA próximo de 5,3 para
2021. Ou seja, isso é um patamar muito, mas muito, muito atrativo mesmo para uma empresa de uma qualidade, tanto na gestão quanto dos seus ativos e dessa geração de caixa já bem previsível que ela tem. E aí eu trago agora, pessoal, a conclusão para finalizar esse meu pensamento aqui e dizer o porquê que eu acho que a EDP hoje é a melhor empresa de energia disparada da Bolsa de Valores. Então vamos lá, vou colocar aqui na pontinha dos meus dedos, tá? Então, todas essas condições que a gente falou aqui anteriormente, que eu passei para vocês, ela te dá uma atratividade de dividendos muito grande e ela tem uma expectativa de crescimento muito, mas muito boa. Lembrando que parte dessas receitas já estão contratadas. A empresa ainda continua com uma boa capacidade de alocação de capital, então nos últimos anos ela vem apresentando um ótimo retorno para os acionistas e ela vem sabendo muito bem administrar esse capital dela, seja para investir no crescimento dos segmentos onde ela atua, e quando não tem boas oportunidades, ela acaba fazendo uma boa gestão, seja fazendo uma recompra de ações, enfim. E isso tem muito intuito de preservar o acionista, de garantir maior atratividade por acionistas. Então, esse é um ponto muito interessante também, tá? O início da operação de novos projetos, que vai ser transformacional aí para os resultados da companhia nos próximos anos, e ele vai proporcionar uma geração de caixa muito, mas muito atrativa mesmo, tá? E naturalmente isso tende a trazer um crescimento aí na distribuição dos proventos. Agora, recentemente, na teleconferência aí do quarto TRI, os executivos, eles falaram da possibilidade de participar de novos leilões de linha de transmissão. Então, eles têm ainda um plano no horizonte deles de trazer novas linhas de transmissões e aumentar a receita, o EBITDA da empresa, através de mais investimentos nesse segmento. E o principal, ao meu ponto de vista, é que o valuation da empresa, ou seja, o preço das ações, ele está muito, mas muito, muito atrativo. Quando você vai fazer o cálculo lá do EV sobre o EBITDA, ele está dando 5,5 vezes mais ou menos para 2022 e um yield de mais de 6,5%. E esse yield, ele é praticamente garantido pelaquela política de dividendos que eu falei para você, que cada acionista que tiver uma ação, o mínimo de dividendos que ele vai receber vai ser R$1. Vai representar um yield de 5% em média, que seria aí quase o dobro do que a Selic está pagando atualmente. Então, você teria, de uma forma segura, o dobro do que a Selic está pagando, somente de dividendos já garantidos, mais a possibilidade de, caso tenha um aumento da receita, enfim, de você ter um aumento desses dividendos e mais o aumento também aí da valorização da empresa, porque hoje ela está sendo negociada em preços muito, mas muito atrativos mesmo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Essa é uma empresa que eu gosto muito, vem aumentando, eu já tenho ela há muito tempo, vem aumentando cada vez mais a minha posição nela e atualmente, no meu ponto de vista, é claro, ela é uma das melhores empresas para você ter na sua carteira. Seja se você esteja fazendo uma carteira baseada em dividendos, e seja se você tenha, de repente, uma estratégia baseada também em crescimento. Então, ela tem uma possibilidade de upside muito, muito grande aí nos próximos anos. Bom, vou ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, vai lá. No Instagram eu estou como @rock_paulino e você encontra o canal lá no YouTube também, que vira e mexe eu estou postando um vídeo lá bem interessante para você que quer acompanhar o mercado financeiro e o mercado de ações, ok? Grande abraço, pessoal, até a próxima e fui!